Era fim de tarde em Dust Valley, quando o silêncio da cidade foi quebrado pelo som compassado de cascos contra a terra seca. Os moradores, acostumados a ver viajantes de passagem, ergueram os olhos para a estrada e viram um homem solitário se aproximar. Montava um cavalo negro como a noite, e sua presença parecia carregar junto a poeira do deserto e um vento frio que não combinava com o calor daquele dia. O estranho não falava, não cumprimentava, não olhava para os lados. Seu chapéu de abas largas projetava uma sombra profunda sobre o rosto, de modo que ninguém conseguia distinguir seus traços. Alguns juraram ter visto cicatrizes, outros diziam que não havia nada ali, apenas escuridão. Mas todos concordavam em uma coisa: não havia um único detalhe em sua feição que pudesse ser lembrado. Ele atravessou a rua principal lentamente, como se cada passo fosse um julgamento silencioso. As mulheres puxaram os filhos para dentro das casas, os homens cruzaram os braços e fingiram ocupar-se com coisas banais, mas os olhos o seguiam sem descanso. O som do vento pareceu cessar quando o forasteiro parou diante do salão. As portas giraram para dentro com um ranger que ecoou mais alto do que deveria, e sua figura desapareceu na penumbra do interior. Ninguém sabia de onde vinha, nem o que buscava. Mas no oeste, a chegada de um estranho nunca era apenas acaso. E naquele dia, a cidade de Dust Valley estava prestes a se tornar palco de uma lenda que seria sussurrada por décadas. As portas de madeira rangiam quando se fecharam atrás dele, e o salão mergulhou num silêncio estranho, como se até a música do piano tivesse perdido a coragem de continuar. O cheiro de uísque barato e fumaça de charuto impregnava o ar. Mas naquele instante, tudo parecia menor diante da presença do forasteiro. Ele caminhou até o balcão devagar, cada passo ecoando no soalho de madeira. Sentou-se em silêncio, ajeitou o chapéu de modo que o rosto permanecesse escondido e bateu uma única vez com o dedo sobre o balcão. O dono, suando frio, serviu-lhe um copo de uísque sem que fosse necessário dizer uma palavra. O cowboy sem rosto ergueu a bebida, mas não bebeu. Apenas deixou o copo repousar entre os dedos, imóvel, como se estivesse esperando algo. Os olhares se multiplicaram. Alguns homens, já bêbados, trocaram risadas nervosas. Um deles, um pistoleiro conhecido por arrumar encrenca, levantou-se cambaleando e foi até ele. "Ei, forasteiro!" disse cuspindo no chão. "Em Dust Valley, a gente mostra a cara quando entra num bar. Que tipo de homem se esconde nas sombras?" Nenhuma resposta. O cowboy sem rosto permaneceu imóvel, como se a provocação fosse apenas mais um som do ambiente. O pistoleiro insistiu, empurrando o ombro dele. Foi nesse instante que o silêncio ficou insuportável. O salão inteiro prendeu a respiração. O estranho então ergueu lentamente a cabeça. Por um instante, parecia que revelaria o rosto, mas a sombra permaneceu, densa, impossível de atravessar. O pistoleiro recuou meio passo, o suor escorrendo pela testa. Era como olhar para o nada. Como encarar um vazio que devolvia apenas silêncio? A tensão se espalhou entre os presentes. Ninguém ousou se aproximar mais. O cowboy sem rosto voltou a abaixar o chapéu, levando o copo aos lábios sem pressa. E naquele gesto simples, ficou claro para todos que Dust Valley havia acabado de receber algo que não era apenas humano. As horas se arrastaram até que a lua tomou o céu, iluminando Dust Valley com uma claridade fria. Os rumores já corriam de casa em casa. O forasteiro misterioso havia aceitado o desafio dos pistoleiros locais. Não houve anúncio oficial, nem bilhete deixado na porta do salão. Apenas a certeza compartilhada de que, à meia-noite, haveria sangue na rua principal. Homens, mulheres e até crianças se reuniram em silêncio nas janelas e varandas, observando o vazio que se formava no centro da cidade. O vento carregava a poeira como véus, e o som das tábuas rangendo sob os pés curiosos era abafado pela expectativa. No oeste, duelos eram comuns, mas aquele parecia diferente. Ninguém queria estar ali,
Mas ninguém ousava perder o que estava prestes a acontecer. O pistoleiro que havia provocado o estranho no salão foi o primeiro a surgir. Caminhou até o meio da rua, os esporas tilintando a cada passo, o olhar fixo no horizonte. Seus companheiros o seguiam de perto, confiantes de que juntos poderiam enterrar a lenda antes mesmo de nascer. Então, veio o silêncio. O tipo de silêncio que parece devorar tudo à volta. E dele surgiu o cowboy sem rosto. Avançou devagar, com passos que não pareciam fazer barulho. Seu chapéu continuava baixo e a sombra que o cobria parecia mais densa sob a luz da lua. Cada morador de Dust Valley jurou depois que o ar ficou pesado, como se o próprio deserto tivesse parado para assistir. O pistoleiro sorriu, mas o sorriso era forçado. As mãos pairavam sobre o coldre, tremendo levemente. "Mostra a cara, maldito!" gritou, a voz falhando. "Ou morre como covarde." Ninguém sabe ao certo o que aconteceu em seguida. Alguns juraram que o estranho nem chegou a sacar a arma. Outros diziam que os disparos foram tão rápidos que soaram como um único trovão. O certo é que, quando a poeira assentou, todos os pistoleiros estavam caídos na rua, imóveis, enquanto o cowboy sem rosto permanecia de pé, intocado, parado como uma estátua no meio da noite. E naquele instante, Dust Valley deixou de ser apenas mais uma cidade do oeste. Tornou-se palco de algo que ninguém ousaria explicar. A rua principal de Dust Valley cheirava a pólvora e medo. Os corpos dos pistoleiros estavam espalhados pela poeira, iluminados pela lua, e ninguém ousava se aproximar. O cowboy sem rosto permanecia imóvel, a mão ainda sobre o coldre, como se fosse parte da própria sombra da cidade. Foi só quando o silêncio ficou insuportável que alguns moradores, empurrados pela curiosidade ou pela loucura, decidiram avançar. 2 homens e uma mulher caminharam lentamente até o centro da rua, seus passos ecoando como se pisassem sobre madeira oca. Um deles, tremendo, estendeu a mão até o chapéu do forasteiro, tentando finalmente ver a feição do homem que havia derrubado tantos com tamanha facilidade. O chapéu se ergueu por um instante, e o que viram não podia ser explicado. Não havia cicatrizes, nem rugas, nem olhos, nem boca. Não havia nada. O que se escondia sob o chapéu era um vazio profundo, como se o rosto tivesse sido arrancado e substituído por uma sombra viva. Era a escuridão densa, um buraco que parecia engolir a própria luz da lua. A mulher gritou, recuando, e os outros 2 caíram de joelhos, o olhar perdido. Uns juraram que sentiram o vazio encarar dentro de suas almas. Outros disseram que ouviram vozes sussurrando de dentro da sombra, chamando por seus nomes. Mas ninguém jamais conseguiu descrever aquilo da mesma forma. O cowboy puxou de volta o chapéu, cobrindo o nada que havia sob ele, e sem dizer palavra alguma, virou-se e caminhou pela rua. Seus passos eram firmes, mas não deixavam marcas na poeira. Naquela noite, Dust Valley descobriu que o Oeste guardava segredos maiores do que a fome, a ganância ou a morte. Descobriu que, às vezes, o deserto não recebia apenas homens, mas também algo que jamais deveria existir. Depois daquela noite, Dust Valley nunca mais foi a mesma. Os moradores juraram que o estranho partiu pela estrada em silêncio, desaparecendo no horizonte sem deixar rastros. Alguns diziam que ele se dissolveu no ar como poeira levada pelo vento. Outros juravam que seu cavalo não tinha sombra, como se fosse apenas uma ilusão. Ninguém nunca conseguiu seguir seu rastro. O que ficou foram as histórias. Nas tavernas e fogueiras do Velho Oeste, viajantes contavam sobre o cowboy sem rosto. O homem que chegou do nada derrotou pistoleiros em segundos e mostrou ao mundo um segredo que ninguém deveria conhecer. A cidade de Dust Valley virou sinônimo de maldição, evitada por mercadores e caravana de forasteiros, como se a simples lembrança pudesse trazer o vazio de volta. Com o tempo, alguns começaram a dizer que o cowboy sem rosto não era humano, mas um espírito do próprio deserto, condenado a vagar entre cidades para lembrar aos homens de que há coisas piores do que balas.
Outros acreditavam que ele era um caçador de almas, recolhendo a vida de quem ousava desafiá-lo. Mas havia também os que preferiam acreditar que era apenas um homem marcado por tragédias, carregando em si o peso de algo que o mundo jamais compreenderia. Até hoje, em noites de lua cheia, há quem jure ver uma figura solitária, cavalgando pelas estradas de terra, o chapéu baixo escondendo o vazio onde deveria haver um rosto. Alguns dizem que, ao tentar olhar de perto, sentem o próprio coração congelar, como se a escuridão os engolisse. Outros afirmam ouvir, no vento, os ecos de tiros daquela noite em Dust Valley. E assim, a lenda cresceu. O cowboy sem rosto se tornou mais do que um homem, mais do que um mistério. Tornou-se um aviso eterno de que, no Velho Oeste, nem sempre é a morte o que mais assusta, mas sim aquilo que ninguém consegue explicar.